professor Marcos Cabral, e esse daqui é o experimento do trabalho de vocês, né? O primeiro experimento que eu passei para vocês, chamado Obtendo a Gravidade Local. Eu já disponibilizei para vocês um outro vídeo que fala justamente da montagem e execução do experimento. Aqui eu vou explicar para vocês como é que vocês vão obter justamente essa gravidade a partir dos dados que vocês vão coletar. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos o nosso aparato experimental montado, onde nós temos aqui a nossa moeda, tá? Que ela está sobre uma haste aqui, que é a nossa régua, ok? E ela está a uma certa altura S do recipiente metálico, né? Então, você vai acionar o experimento batendo na régua para que faça com que essa moeda caia, tá? E atinja o recipiente metálico, ok? Para você acionar o cronômetro acústico e desacionar ele, para você poder fazer essa medida do tempo de queda dessa moeda, tá? Então nós vamos ter aqui a altura, né, de queda dela, que vai ser a posição justamente da onde ela está até o recipiente metálico que você vai colocar embaixo, justamente para ele dar aquele impacto, tá? Vamos imaginar que para esse nosso experimento aqui, essa nossa altura é 75 centímetros. Você vai medir essa altura utilizando uma trena, né, uma fita métrica ou até mesmo uma régua, se você não tiver esses materiais disponíveis, tá? Então você tem que fazer essa medida dessa altura. Só que quando você for utilizar lá na nossa equação, você não pode utilizar em centímetros, tá? A gente não vai utilizar essa medida em centímetros. A gente tem que transformar ela para metros. E para transformar ela para metros, a gente divide esses 75 por 100. E o resultado que nós obtemos é 0,75 metros. Esse aqui vai ser o a nossa altura, né? A nossa altura de queda. Então tá aqui, o S é a altura com que a nossa moeda vai cair, tá? É medida com uma fita métrica ou uma trena, certo? E nós vamos obter em metros. E o tempo de queda vai ser medido utilizando, que é o T, vai ser medido utilizando o programa Firefox, utilizando o cronômetro acústico, tá? Então nós já vimos em aulas passadas que a posição, né, ou melhor, a altura de queda do objeto em queda livre, ele é dado basicamente por essa equação aqui, tá? Só que a gente já tem esse valor do S, que nós medimos com a nossa régua, com a nossa trena, né? E nós temos esse valor do T, que nós medimos com o cronômetro acústico. Então, o que nós vamos buscar aqui nessa equação é o valor da gravidade, tá? Vocês vão obter. Como é que a gente obtém essa gravidade? Olha só, então a gente tem que isolar a gravidade num dos lados da igualdade. Então, para nós isolarmos essa gravidade, nós temos que tirar primeiramente esse 2 aqui que está dividindo. Então, ele vai passar para o lado onde tem o S, só que ele vai passar multiplicando o S. Então, vai ficar assim, olha, S, aliás, 2 vezes o S. Igual, né, sinal da igualdade, quem é que sobra desse lado? GT quadrado. Eu quero a gravidade. Então, para eu ter a gravidade, eu tenho que tirar esse T ao quadrado daí. Se ele está multiplicando a gravidade, ele passa para o lado de lá, dividindo. Então, nós vamos ter 2 vezes S dividido por T ao quadrado. O que nos resta aqui é apenas o valor de G. Portanto, a equação, organizando essa equação aqui, então a gravidade que nós vamos calcular é 2 vezes o S dividido por T ao quadrado, ok? Para o nosso exemplo, eu considerei, né, utilizando uma trena e tal, vamos supor que eu medi esse S e esse S deu esse valor aqui, tá? Vocês vão medir lá o de vocês, tá? Então eu vou considerar esse S igual a 0,75. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão montar uma tabela, certo? Onde uma das colunas da tabela vai ser o valor do S. A outra coluna da tabela vai ser os valores do tempo que você vai medir com o cronômetro acústico, tá? Então vamos supor que eu repeti esse experimento 5 vezes. E os valores que eu achei para cada vez que eu repeti foi o seguinte, olha, como eu não mudei a altura, sempre vai ser 0,75, ó. As 5 vezes
foi da mesma altura que eu derrubei a moeda. Porém, os tempos que eu medi com o cronômetro acústico foram tempos diferentes. Então, no primeiro experimento deu 0,39. Quando eu repeti o experimento, deu 0,4. Depois deu 0,387. Depois deu 0,378. E, por fim, 0,389. Aí, o que você vai fazer? Você vai calcular os 5 valores de G, tá? Para cada tempo desse. Como é que eu faço isso, professor? Você vai pegar essa equação e vai calcular os valores de G. Então vamos lá calcular o primeiro valor de G, tá? Que eu vou chamar de G1. Então G1 vai ser 2 vezes, aí você vem aqui para a tabela, ó. Você vai pegar o S, que é 0,75, ó, 2 vezes 0,75, dividido pelo T que você achou no primeiro experimento, que para o nosso caso foi 0,39. Só que o T é o que? É 0,39, olha, T ao quadrado. Então é 0,39 ao quadrado. E aí você vem aqui na nossa calculadora. Você vai pegar, deixa eu apagar aqui, você vai pegar 2 vezes 0,75, tá? Tá aqui o resultado, dividido, aí você vai dividir pelo valor do tempo. Para esse primeira situação, o tempo foi que a gente mediu usando o cronômetro acústico foi 0,39. Então é 0,39 ao quadrado. Tá vendo? Olha quanto deu a nossa gravidade. Aproximadamente aqui, ó, 9,86. Então você vem para cá e coloca esse valor aqui, ó. Então a gente calculou, deu 9,86 aproximado, tá? Por isso que eu boto esse tiozinho aqui em cima da igualdade. 9,86 metros por segundo ao quadrado, né? Pois o T está em segundo e o espaço está em metros, tá? Então a gente obteve esse valor. Aí você vem aqui, olha só, nesse lado aqui você coloca o valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado. O primeiro valor que a gente obteve foi 9,86. E aí vamos fazer mais um aqui. Vou fazer de novo agora para G, o G2 agora. Então continua sendo, ó, a fórmula é 2 vezes o S, ó, 2 vezes o S. O S aqui pra gente, ele vai continuar sendo 0,75, então é 0,75, dividido pelo T ao quadrado. O nosso T ao quadrado agora, medido, foi 0,4. 0,4 ao quadrado. Então a gente vem de novo para a calculadora e faz novamente o cálculo. Tá? 2 vezes 0,75, tá? Igual 1,5, né? Dividido por 0,4 ao quadrado. Então agora o nosso G deu aproximadamente 9,37. Tá? Então você vem para cá, ó, o G deu aproximadamente 9,37 metros por segundo ao quadrado. Aí você vem de novo aqui e coloca esse valor, 9,37. Tá? E aí você vai repetir para os outros valores. Então vou dar um pause aqui no vídeo, vou fazer os cálculos e depois eu retorno. Bem, então eu repeti os valores, né? Eu repeti os cálculos para os outros valores de tempo e eu obtive esses 5 valores para a gravidade. O primeiro 9,86, depois 9,37, 10,01, 10,5 e 9,91. E agora, o que a gente faz? Nós vamos calcular, aí vocês vão calcular o G médio, a gravidade média, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, para calcular a média, você vai somar os valores que você encontrou. G1 mais G2 mais G3 mais G4 mais
G5. E depois você divide esses valores pelo número de valores que você somou. 1, 2, 3, 4, 5. Então você divide aqui por 5. Então fica assim, olha. O nosso G médio vai ser igual ao G1. Quanto é o G1? 9,86. 9,86 mais o G2, 9,37, mais o G3, que é 10,01, mais o G4, que é 10,5, mais o G5, que é 9,91, tá? Dividido por 5. Então, eu peguei todos esses valores aqui, vou somar os 5 valores e dividir por 5. Então, a gente joga aqui na calculadora esses valores. Então, vejam só, eu coloquei aqui todos os valores, ó, o G1, o G2, o G3, o G4 e o G5. Somando esses 5 valores, deu 49,65. Então, somo tudo e divido esse valor todo por 5. Então, a gravidade média que nós obtivemos foi 9,93 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a gravidade, 9,93 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa gravidade local, tá ok? Então, é isso que é para vocês fazerem, tá, galera? Vocês vão repetir e o que vocês vão me mostrar é, vocês façam o cálculo de 1, pelo menos no vídeo, tá? Deem um pause, como eu fiz. Aí vocês calculam os outros valores de gravidade, montem a tabela, filmem a tabela montada, certo? E calculem no final a gravidade média, o valor da gravidade média, que é só você somar os 5 valores de gravidade que você obteve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e divide por 5, tá? Se você fizer 6 medições, você soma os 6 valores de gravidade e divide por 6, e assim sucessivamente, tá? E aí nós obtivemos aqui o valor da gravidade, ok? Então, um bom trabalho e até mais.